Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 23 e lembrando que o capítulo 22, 23, 24 e 25 é uma história que está retratando o quê? Quando Israel chega ali próximo a Moabe e o rei de Moabe fica apavorado com a presença de Israel e o rei de Moabe, quem que é? Balaque. E ele vai chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Era um profeta que é não de Deus, que era pago para fazer as suas profecias, né? E aqui, o que nós temos no capítulo 22? O Senhor falando para Balaão que ele teria que falar segundo o que Deus colocasse na boca dele. E o último versículo de Números 22 diz assim, ó: na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde avistavam uma parte de Israel. Então, o rei de Moabe, Balaque, levou lá Balaão para esse monte, e esse monte era de adoração a Baal, que era o deuses que eles adoravam, né? Eles adoravam muitas vezes mais de um deus. E dessa parte, desse local, Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Aí Balaão falou assim ao rei Balaque: olha, faz aqui, edifica aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Olha a quantidade, né? E novilho aqui quer dizer touro, é touro. Era um animal de porte grande, animal custoso, caro e que também era de apreço, ele servia de muitas maneiras ao povo, né? Para ajudar o povo no arado, essas coisas. Mas aqui está pedindo para ofertar aos deuses dele. Então nós vemos até um negócio meio que de comprar, né? De fazer uma compra naquilo que vai falar com o Senhor. Por quê? Balaão que pediu para Balaque fazer isso. E depois Balaão iria o quê? Ouvir o que Deus queria que ele falasse. Então, parece até assim que quer comprar o Senhor, porque olha só o que Balaão diz a Deus. Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. Tá vendo? Parece que olha, sabe o que eu fiz para você, Deus? Eu fiz isso, 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 isso. O Deus, ele não é vendável. Nós muitas vezes fazemos as coisas achando que nós estamos comprando favores de Deus. Deus não age dessa forma. Esse capítulo vai ser muito claro para nós quanto a isso. Muitas vezes nós também queremos, não, eu vou passar 5 horas, estou exagerando, né? Mas vou passar 2 horas orando, vou ler a palavra tantas horas. A gente muitas vezes vê quantidade e Deus está vendo um coração sincero e obediência. Deus está vendo a qualidade onde tem as coisas que nós fazemos. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, o que Balaque fez? Ele fez esses 7 altares e sacrificou todos esses animais. E Balaão disse assim para Balaque, para o rei: olha, você fica aqui que eu vou lá no monte e vou verificar o que Deus quer falar para mim. Só que quando chega no versículo 4, o que nós temos aqui? Antes que Deus fale para Balaão o que ele tem que falar, Balaão é que fala com Deus. E fala: olha Deus, olha o que preparei para você. Quer dizer, olha, antes de falar para mim, veja primeiro o que eu fiz para você. Que o Senhor nos cubra, né? De tal impedimento do nosso coração de não enxergar as coisas do Senhor. E veja o que diz no versículo 5. Iavé, já não é mais Deus, já começa a falar Iavé. Aqui é Deus como Senhor. Quando nós temos o capítulo no versículo 4, Deus aqui no hebraico quer dizer Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Agora, quando responde aqui é o Senhor, ele está respondendo, eu que tenho senhorio de todas as coisas. Então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirá. O Senhor nem respondeu o que Balaão tinha falado para ele: olha, eu preparei
7 altares e oferecia holocausto ao Senhor. Sabe que o Senhor poderia falar um monte para ele, né? Mas não, o Senhor simplesmente nem deu ouvido porque não tinha nada a ver com Deus. Sabe, nós vemos também lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus fala, nada tenho a ver contigo, vamos, porque eu nada tenho a ver com Ele. Quando as coisas não vêm de Deus, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que desviar, porque não adianta entrar em contenda, não adianta entrar em discussão, não adianta. Não vem da parte de Deus. Então Deus nem se deu ao prazer de falar alguma coisa para Balaão. Ele já foi direto ao que interessava. Disse assim, volta para junto de Balaque e assim você vai transmitir. E assim Balaão retornou lá a Balaque, lá perto da oferta, que ele ainda estava lá perto dos sacrifícios, e Balaão disse assim a Balaque, foi o que Deus pôs na boca de Balaque, o que Deus pôs na boca de Balaão. Balaque me fez vir de Arã, quer dizer, foi lá buscar ele de Arã, né? E o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoarei eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Deus não nos amaldiçoou, pelo contrário, sabe o que Deus fez? Nos deu Jesus. Nos deu Jesus e pela graça nós fomos salvos. Não é por merecimento nosso, não. Se a gente for olhar para o povo de Israel, não tem nada a merecer, toda hora está desobedecendo. Mas por meio a hoje nós temos Cristo e Deus é fiel a Ele mesmo, não é fiel a nós. Nós buscamos perfeição, buscamos fidelidade, mas Deus é que é fiel, Deus é que é perfeito. E Deus não nos amaldiçoou. E hoje, na nova aliança, Deus nos abençoou com Cristo Jesus. E vamos ver, continua aqui o versículo 8. Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu vejo do alto das colinas e eu contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. É isso que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para ser um povo separado e que não vive como qualquer nação, que adora somente um Deus, que espera de Deus, que se humilha na presença de Deus, que deixa o orgulho, deixa toda a vaidade e realmente olha para o Senhor, que tem só um Deus e que ouve só um Deus. Então aqui, olha só, já tem a distinção entre as nações. Quem poderá contar o pó de Jacó? Quem poderá contar todo esse povo? Quem poderá enumerar a quarta parte de Israel? Então, conclusão, aqui nós somos do Senhor. Hoje nós somos aqueles incontáveis do Senhor, né? Então, imagine Balaque ouvindo essa bênção que Balaão está falando. Balaque ficou muito bravo. Balaque diz assim no versículo 11: Que me fizeste? Eu te chamei para você amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênçãos sobre eles? E Balaão disse: Não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Sabe, aqui me chama a atenção também quanto à verdade. Muitas vezes nós omitimos a verdade. Nós falamos meias verdades ou até mentimos, porque tem uma parte de omitir a verdade, tem uma de falar meia verdade, tem outra de mentir, por conta de agradar aquele que está do nosso lado. Ou até não só para agradar, mas para que nós não sejamos ameaçados de alguma coisa. Aqui, Balaão estava claro que ele tinha que falar segundo Deus. Então, que nós possamos também refletir se nós temos omitido, falado meias verdades ou até mentido, para podermos estar bem com as pessoas, né? Que o Senhor guarde o nosso coração. Agora vamos ver aqui a partir do versículo 3, a segunda profecia de Balaão. Então Balaque, continuou a querer persuadir o Senhor. Aí o que ele fez? Falou novamente para Balaão. Mas antes, o que ele fez? Ele falou, vamos em outro lugar, Balaão. Então levou Balaão para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga.
e ali construiu mais 7 altares e ofereceu um novilho. E desse lugar ele conseguia ver mais partes do povo de Israel lá acampado. É como dizendo assim, olha, vê isso daqui, vamos mudar de ambiente. Eles estavam no monte aqui, no monte lá de Baal, né? No monte de Baal, Bamote Baal. E agora eles mudaram de ambiente. Balaque levou ele para um outro ambiente, para ele ver lá Israel do monte de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Muitas vezes nós também fazemos assim, nós mudamos de ambiente, mas não mudamos nosso coração. Muitas pessoas mudam de emprego em emprego, mas não mudam o seu coração. Mudam de relacionamento em relacionamento, mas não mudam o seu coração. Então aqui, veja só, Balaque estava fazendo isso com Balaão. Deixa eu mudar ele de ambiente para ver se o coração dele se move de forma diferente. Então aqui levou ele para o Monte Pisga e ali também construiu 7 altares com as mesmas ofertas, né? Com o mesmo tipo de oferta, novilhos e carneiros. Aí Balaão também, disse para Balaque ficar ali perto das ofertas, que ele ia ver o que Deus tinha para falar para ele. E aí o Senhor, aí o versículo 16 diz assim: Deus veio ao encontro de Balaão, que é Elohim novamente, e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, e Balaque estava ainda lá como? Junto aos seus holocaustos, e os príncipes ali, os líderes de Moabe, estavam ali com ele. Então aqui nós vamos ver no versículo 18, e Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Vamos ver agora o que Balaão fala. Veja só, Balaão vai falar a respeito agora de Balaque. Então Deus está falando direto agora com Balaque. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina teu ouvido, filho de Zippor. Deus está falando para Balaque. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se arrependa. Quer dizer, você está me fazendo, está levando Balaão para um outro monte, está fazendo ofertas, holocaustos, para ver se o meu coração muda? Então ele está falando, Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, tendo ele prometido, ele não vai cumprir? Acaso ele não faz aquilo que ele falou? Então, olha que interessante. Muitas vezes o Senhor está falando algo conosco e a gente insiste nos nossos maus caminhos. O Senhor está mostrando caminhos a nós e a gente insiste na nossa forma de viver, né? Portanto, versículo 20, portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. Quer dizer, Deus não está olhando aqui o quanto Jacó, o quanto Israel ofendeu a Deus. Deus está olhando para a fidelidade dele perante o povo. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Olha que coisa gloriosa. Então Deus não é homem para que minta, nem se arrependa, nem se volte atrás. Deus é fiel e Ele é fiel por Ele e não por nós. Que coisa rica, né? Porque se fosse por nós, nós perderíamos a bênção do Senhor a qualquer momento e a toda hora. Versículo 22, é Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Quer dizer, você está oferecendo novilhos aqui, bois, touros, mas eles têm a força de um touro selvagem. E é Deus, o único Deus. 23, não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tem realizado. Olha, então Deus agora está se falando direto com Balaque. Eis que este povo levanta-se como leoa e ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora as suas presas. Então está colocando mais temor ainda no coração de Balaque.
Então veja só no versículo 25, então Balaque roga a Balaão, se tu não podes amaldiçoar esse povo, que assim seja, mas pelo menos não abençoe, por favor. Olha como foi difícil para Balaque ouvir tudo isso, né? E Balaão retrucou a Balaque e disse, não se havia afirmado, tudo que Yahvé me falar eu vou fazer, eu vou te falar. Então Balaque estava sendo o quê? Fiel ao que deu, ao Espírito de Deus ali, né? Veja só, e não significa que o coração de Balaão era do Senhor. Ele era um profeta pago. E aqui Deus está pondo ele na boca, está pondo o que ele deveria falar. Agora vamos ver a terceira profecia de Balaão. Veja só, Balaque insistiu. Olha, Balaque ouviu já 2 maldições. 2 bênçãos para o povo e 2 maldições para ele. Mas Balaque insistiu. Quão o coração de Balaque é teimoso. Só que eu vejo também o meu coração aqui. Em quantas áreas da vida eu insisto, o Senhor me mostrando outras coisas, mas eu insisto no meu mau caminho. E aqui Balaque insistiu e convidou Balaão. Vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo, tentando comprar Deus, mudando de cenário, mudando de figura, mudando de ambiente, mudando de forma, tentando agradar a Deus. Então, quantas roupas muitas vezes nós colocamos tentando agradar a Deus? Roupas, estou dizendo comportamentos, né? Então, Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, ao lado que dava para o deserto. Então, Balaão então instruiu a Balaque. Edifica-me aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. Fizeram tudo outra vez. E Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão orientava e ofereceu holocaustos ali naquele monte. Então aqui termina o capítulo 23, o capítulo 24 vai dar sequência direitinho aonde parou aqui, que é essa a terceira profecia. Que o Senhor possa guardar o nosso coração, o que tem de motivação no nosso coração. Sabe, muitas vezes a gente faz as coisas de uma mesma forma, mudando pequenas coisas e a gente quer ter resultados diferentes. Nós devemos ir na presença do Senhor e falar, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me endireita, traz à tona o que está dentro de mim, me fala o que tem dentro de mim. Sabe, quando a gente faz essa oração, muitas vezes as pessoas nem querem fazer essa oração porque não querem saber o que está dentro dela, elas querem que resolva. Só que o Senhor não é milagreiro. Nosso Deus é aquele que dá responsabilidade. Ele nos dá livre-arbítrio. O que é milagre é quando Deus não pode, é quando o homem não tem mais como operar. Mas N coisas na nossa vida, 90% da nossa vida, são responsabilidades nossas, aonde o Senhor quer sondar o nosso coração, trazer à tona para que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto para conseguir realmente discernir e fazer aquilo que o Senhor quer. Então aqui esse trecho é um trecho maravilhoso, né? Porque é Deus que abençoa, é Deus que guarda, não é a nossa conduta que preserva a fidelidade do Senhor. Aleluia, que não é a nossa conduta, né? Porque se fosse, Senhor Jesus, né? Aleluia, Jesus é o nosso Senhor.